Áudios da secretária nacional de mulheres do PT, Anny Moura, mostram que os comitês de cultura criados pelo presidente Lula e também pela primeira-ministra Margarete Menezes da Cultura foram usados para eleger aliados em 2024 com o aval da cúpula da pasta. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Um programa nacional que só esse ano vai custar quase 60 milhões de reais. É preciso investigar, né, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Sem sombra de dúvida, é o que a população brasileira precisa, espera, quer que o governo faça, investigue e também que os deputados, que têm esse poder não só de legislar, mas também de fiscalizar, coloquem a lupa aí no Ministério da Cultura para ver realmente a fundo o que aconteceu. Porque se tudo isso for comprovado, é crime, né? Se comprova aí a possibilidade de crime no Ministério da Cultura, um ministério tão importante. Como você falou, a ministra Margarete Menezes não é a primeira-ministra, né? Que nós não temos ainda esse título, mas é a ministra da Cultura, que parece lá na cultura, no alto escalão, tinha sim conhecimento dessa possível fraude. Boa noite para você. Boa noite. E para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos, como a gente sempre fala. A Anny Moura, ela é acusada de desviar recursos da cultura para a campanha dela como vereadora, assim como outras campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores Brasil afora. Ela concorreu por Manaus, mas não se elegeu. O caso foi revelado esta semana pelo jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso a documentos e áudios gravados pelo ex-presidente de uma ONG fundada por Anny Moura e contratada pelo governo Lula para gerenciar os recursos do Programa Nacional dos Comitês de Cultura do Amazonas. Na prática, é uma farsa, já que, segundo os áudios, como a gente já sabe, direcionamento para quem deva ser contemplado. E, claro, uma cobrança para que apoie o governo e os companheiros de chapa que buscam cargos eletivos, como foi no caso 2024. Uma prática antiga, aliás, acho que a única que o PT sabe usar para financiar campanhas, que é passando a mão, a gente sabe, no dinheiro público. Foi assim no caso do Mensalão, na Lava Jato e em tantas outras oportunidades que tiveram em gestões passadas e agora reveladas nessa, pelo menos nesse âmbito de investigação. Gente, o ex-presidente dessa ONG, o Marcos Rodrigues, em entrevista à TV A Crítica, lá de Manaus, ele revela em alto e bom som que era a partir desse programa que o PT iria ou está fortalecendo a sua base política. São 58 milhões de reais. Vocês acham realmente que esse valor seria usado em política cultural? Vamos ser francos aqui, né? Em tese funciona assim, vou explicar para vocês, vou desenhar, né? Porque é bem confuso esse negócio aí, esse comitê aí. O Ministério da Cultura, pela ministra Margarete Menezes, libera os recursos de 58 milhões de reais. E aí eles dividem em 27 propostas, uma para cada unidade da federação, os 26 estados mais o DF. Cada estado, portanto, tem a sua ONG escolhida por eles. E essa ONG é que gerencia um pouquinho mais, né, de 2 milhões para cada unidade da federação. O destino, a gente já sabe, está aí revelando em provas. Uma só. É uma burocracia cheia de artimanhas, siglas e mais siglas que na prática têm um único objetivo, de criar uma rede de apoio político partidário, já que popularmente o partido não tem. Para nas eleições então irrigar os caixas 2, buscando financiamento de campanha. Enquanto isso, o partido enche os cofres com o fundo partidário. Portanto, é literalmente caixa de duas vias. São duas fontes, recursos vindo do fundo partidário, que a gente não sabe para onde vai, porque os candidatos não recebem, os vereadores não recebem, basta você perguntar para quem foi candidato a vereador, e via fundo da cultura. E sabe-se lá qual outra via possa vir a ter nesse emaranhado
envolvendo aí as eleições 2024 e o Partido dos Trabalhadores, chefiado pelo presidente Lula, e nessa pasta tão importante que é a cultura, pelo menos a gente esperava que fosse importante, Margareth Menezes, que saiu aí nos trios elétricos neste carnaval de 2025. Por hoje é só, a gente vai com a lupinha, assim como que eu pedi no começo para os nossos deputados ficarem, inclusive o Partido Liberal entrou com pedidos aí de fiscalização, apuração, requerimentos, pedindo explicação para o Ministério, para saber realmente se teve mais algum caso semelhante a esse. Obviamente, ela vai responder aí, a Polícia Civil do Estado vai abrir inquérito para apurar essa possível fraude aí, e confirmada pelo ex-colega dela, dessa ONG que foi escolhida, criada por ela mesma, fundada por ela mesma, escolhida por ela mesma para ser a ONG que vai receber o recurso lá no Amazonas.